Tudo bem, pessoal? Queridos e queridas do quinto semestre, de Direito, voltemos aqui com as nossas aulas de Direito Administrativo em continuidade. Vimos na última aula, poder de polícia, poderes da administração pública. O que nós precisamos estudar agora, nós precisamos ver agora, é justamente essa tal de administração pública, direta e indireta. Administração pública direta e indireta. É tão fácil que a gente tem acesso, a gente tem uma ligação, com elas praticamente todos os dias. Vê só? Então a gente começa o estudo da administração pública indireta, na verdade, mas para isso eu preciso falar da administração pública direta. E eu vou falar de alguns conceitozinhos: concentração, descentralização. E vou começar a falar da ideia de autarquias, agências reguladoras e agências executivas. Olha só, pessoal, acompanha aí comigo. O fenômeno da desconcentração, então, primeiro, as atribuições são repartidas entre os órgãos públicos despersonalizados, ou seja, sem personalidade jurídica, sem divisões internas. Exemplo, os ministérios da União e as secretarias estaduais e municipais. Então, se eu pego a administração pública direta, que são União, os estados, o Distrito Federal e os mais de 5.570 municípios, eles por si só não conseguem realizar suas atividades, Eles têm uma divisão interna. Essa divisão interna é como se fosse uma pizza. Eles dividem em setores, Então, uma secretaria vai cuidar justamente, da distribuição, abastecimento, transporte, a outra vai cuidar da educação, a outra vai cuidar da saúde, assim por diante. Então, quando a gente faz a divisão interna dessas pessoas jurídicas políticas, quem são as pessoas jurídicas políticas? União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E aí nós temos justamente as atribuições repartidas internamente. Aos ministérios é porque pertence à União. As secretarias podem ser estaduais, distritais, ou municipais, Ou seja, são órgãos internos dessas respectivas pessoas jurídicas políticas, Outro fenômeno, que é o que nos interessa agora, que é importante para a gente, não é a desconcentração, porque a desconcentração você faz uma divisão interna da própria pessoa jurídica, O que nos interessa para a gente começar a falar de administração pública indireta é a descentralização. Na descentralização, a distribuição de competências de uma para outra pessoa jurídica autônoma. Ou seja, as pessoas jurídicas são criadas pelas pessoas jurídicas políticas. Quando a gente fala das autarquias, das fundações, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, nós estamos falando justamente do fenômeno descentralização. Então, União, Estado, Município e Distrito Federal criam essas respectivas pessoas jurídicas que, diferente dos órgãos, têm personalidade jurídica. Os órgãos não têm personalidade jurídica. De quem que eu estou falando então? Estou falando do INSS, estou falando do Banco do Brasil, estou falando da UEM, estou falando da FUNAI, estou falando da Petrobras, Estou falando da Copel, estou falando da Sanepar. Então, esse fenômeno é justamente que nós temos a criação dessas respectivas entidades, chamadas entidades da administração pública indireta. Então, União, Estado, Município e Distrito Federal, pelo fenômeno da descentralização, eles criam pessoas jurídicas com autonomia, diferente dos órgãos. Os órgãos não têm autonomia, Justamente são criadas por essas pessoas jurídicas políticas. União, Estados, Município e Distrito Federal criam autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Esse é o tema da nossa aula. Então, na desconcentração, os órgãos não têm autonomia. É justamente a chamada teoria do órgão. Quem idealizou isso foi um alemão, Otto von Guericke. Otto von Guericke que idealizou. Ele dizia que com relação a essa questão do aparecimento dos órgãos, é como o Estado, se o Estado fosse como um corpo humano, em que os órgãos seriam os seus respectivos membros. Quer dizer que fica claro, se eu tenho a Secretaria de Transportes, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, pertencente àquele ente
ente público central, município, estado, né? Ou se for ministério, é justamente pertencente à União. Então eles seriam justamente um órgão humano. Por isso que vem a teoria do órgão, tá? É como se o estado, município, União comportasse como um corpo humano, tá? E na descentralização é diferente, pessoas jurídicas políticas com autonomia. Órgão não tem autonomia, tá? Note bem, órgão não tem autonomia. A secretária de Educação faz uma lista para comprar livros para biblioteca. A hora que ela chega na mesa do prefeito, o prefeito tira 10 livros, por exemplo. Tinha 20, tirou 10. Isso mostra que a Secretaria de Educação não tem autonomia. Agora, se a gente estiver dizendo das águas de Sarandi, as águas de Marialva, que é uma autarquia municipal, elas têm com certeza autonomia. O que a gente vai tratar agora, né, da administração pública indireta. Então, ao contrário dos entes políticos da administração pública direta, qual a denominação correta, tá? Jurídica correta? São entidades da administração pública indireta. Entidades. União, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Guarda aí, AFES, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. AFES. São as entidades da administração pública indireta. Quem cria essas entidades da administração pública indireta? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quer dizer que eu posso ter uma autarquia, uma fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, tanto federal como estadual, como aquela do Distrito Federal ou também municipal. Um exemplo de uma autarquia municipal, as águas de Sarandi, as águas de Marialva. Nós tínhamos em Maringá, só que foi extinta em 2006, 2005, tá bom? Bom, então eu preciso apontar para vocês aqui os traços comuns entre as pessoas jurídicas da administração pública indireta. Entre autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, tem que ter algum traço comum entre elas. Depois a gente começa o estudo, né, individualizado de cada uma. Então a gente vai começar hoje primeiro com autarquias. Mas o que elas têm em comum entre elas? Quais os traços comuns? Personalidade jurídica própria. Elas têm personalidade jurídica própria. Note bem aí, ó. Órgãos não têm personalidade jurídica própria. Os órgãos não têm personalidade jurídica própria. Tá? A personalidade da Secretaria de Educação, do Ministério da Saúde, pertence a quem? Ao ente que ele estiver ligado, ao ente público que estiver ligado, né? Os direitos e obrigações estão estabelecidas em lei, né? Tem o seu próprio patrimônio próprio, os seus próprios bens, o INSS tem os seus computadores, né? Tem o seu carro para fazer justamente visitas necessárias, né? Que for necessária aí, tem a sua própria estrutura, né? Ou seja, ela tem personalidade jurídica própria com patrimônio próprio. Criação é sempre feita por lei, né? Sempre vai ser criada por lei. Mas quem que autoriza essa criação? Coloquem aí, anotem aí, dá uma olhadinha lá no artigo 37, inciso 19, Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição Federal, o que ela fala? Ela fala justamente daquela ideia da administração pública. E colocou aqui que podem ser criadas novas pessoas jurídicas da administração pública. Podem ser criadas novas pessoas jurídicas da administração pública. E está aqui no artigo 37, né? Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de atuação. Guardem aí para as próximas aulas. Nós vamos fazer uma diferenciação entre criada por lei e autorizada por lei. Será que foi a mesma coisa? Será que isso significa a mesma coisa? Guardem aí, ó. A autarquia, ela é criada. Autorizada, a empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Tem diferença. A gente vai ver isso. Mas a criação é sempre feita por lei. Cria ou autoriza a criação. Cria ou autoriza a criação. Tem que ser sempre feita por lei. Outro traço característico entre as entidades da administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista, sua finalidade não é o lucro, e sim a consecução do interesse público. O que se busca não é justamente o lucro,
tá? E sim a consecução dos interesses públicos, essa que é a ideia. Quando a gente for estudar empresas públicas e sociedade de economia mista, chamadas estatais, a gente sabe disso, estatais, né? Nós temos o Banco do Brasil, nós temos a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nós temos a Petrobras. Elas são empresas estatais, empresas públicas ou sociedade de economia mista, mas elas se dividem em duas, ou prestam serviços públicos, ou exploram atividade econômica. As que exploram atividade econômica, elas visam sim lucro, tá? Elas visam lucro sim. Mas a grande característica entre elas, em que todas têm, é justamente a consecução do interesse público, e por conta disso, a finalidade não é o lucro, que é justamente ao contrário dos agentes econômicos, que está lá na 170 da Constituição Federal, que é justamente as empresas visam lucro. Tá? Falta liberdade para elas, todas elas não têm liberdade para fixar ou modificar os seus próprios fins, suas próprias finalidades. Veja, se elas são criadas por lei, é a lei do ente público, União, Estado, Município, Distrito Federal, que diz quais são as suas finalidades. É a União, Estado, Município, Distrito Federal, quando faz a criação da lei, que vai dizer quais são, né, as suas respectivas finalidades. Então elas, a autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, ela só vai realizar aquilo que a União, Estado, Município, Distrito Federal, né, justamente programou para ela fazer. Ela não tem essa autonomia de fazer justamente as suas próprias leis. Guarde bem uma coisa, por menor que seja o município, ele tem capacidade legislativa. Guarde bem, por menor que seja o município, ele tem 9 vereadores. Se tem 9 vereadores, ele pode dispor sobre as suas próprias leis. A autarquia do tamanho do INSS, tá? Que é muito maior que muitos municípios do Brasil, elas não têm as suas próprias leis. A lei que é do INSS vem justamente do Congresso Nacional, que representa a União Federal. Guarde bem isso. Não se extingue pela própria vontade, são criadas por lei e se extinguem por lei. Elas são criadas por lei ou autorizadas a criação por lei e serão extintas também por lei. É necessário para criar uma lei. E para ser extinta, ela precisa também justamente de uma lei. Isso vem, né, de encontro ao paralelismo das formas. Existe um controle positivo do Estado para verificar se a entidade está cumprindo, né, justamente as suas respectivas atribuições. Existe justamente um controle positivo do Estado. Que Estado? União, Estado, Município, Distrito Federal, que criou essas respectivas entidades da administração pública indireta, ficarão justamente fazendo um controle se realmente, né, todas as suas finalidades estão sendo cumpridas. Por isso que é controle positivo, que é justamente a ideia da autarquia, da fundação da empresa pública ter que fazer, ou seja, as suas respectivas atribuições ligadas àquilo que foi direcionado pelo Estado. Se fosse um controle negativo, era uma abstenção, você não pode fazer. Como é um controle positivo do Estado, o Estado que criou, elas precisam justamente verificar se a entidade está cumprindo as suas respectivas funções. Com isso a gente começa a falar da primeira, né, a menina dos olhos da administração pública indireta. É a mais importante, tá? A mais charmosa aí é a chamada autarquias. Autarquias. A autarquia vem da palavra comando próprio, autogoverno. Né? A língua portuguesa vai me dar essa ideia. Autarquia, comando próprio, autogoverno. Origem, Itália. A Itália, né? Quando nós falávamos da influência do direito estrangeiro no direito administrativo brasileiro, porque o Brasil, com o direito administrativo está engatinhando, é um bebê, e aí nós precisávamos das influências de outros países. E isso veio da Itália, justamente na ideia de descentralização. Imagina aquela ideia de que, por que veio da Itália? Poxa, será que o país é muito grande? Itália é do tamanho do estado de São Paulo. Mais do que nunca, um país como o nosso, né, com dimensão continental, o quinto maior país do mundo, precisa justamente desafogar, né, toda aquela atribuição
justamente que é dada ao governo central. Isso foi uma forma justamente de descentralizar e cumprir com mais eficiência, né, a administração pública, justamente por conta disso aqui. Onde eu encontro o conceito? Eu tenho o conceito de autarquia, pessoal, no Decreto-Lei 200 de 67. Olha só, o Decreto-Lei 200 de 67, ele vai fazer toda a estruturação da administração pública brasileira. Olha, e ele é de 67, ele é válido? Ele é válido. O Decreto-Lei 200 de 67 faz toda a estruturação da administração pública, tanto direta como indireta. E lá no seu artigo 5º, inciso 1º, ele vai falar de autarquia. Aí ele vai falar, serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Depois de tudo isso aqui, a gente consegue entender, professora Maria Silvia Zanella de Pietro vem e fala assim, olha, a autarquia, então, é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração, a gente vai ver isso, para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle exercido nos limites da lei. Começamos, depois do conceito, traçar suas características. Se eu pegar a autarquia, o INSS, a gente brinca, jogar no microscópio, o que eu acho? O que eu vou achar lá? Né? Eu vou achar tudo isso aqui, ó. Criação por lei específica. Significa dizer que eu preciso de uma lei que só vai tratar sobre isso. Tá? Criação por lei específica. Eu preciso de uma lei que só vai falar da criação da autarquia. Só. Eu não posso ter uma lei bombril. Sabe qual que é aquela lei bombril, pessoal? Aquela lei que trata de tudo. Né? O Congresso Nacional, né, edita a seguinte lei que vai revogar o Código Civil, que revoga o Código Penal. Essa é a lei bombril. Quando se fala de criação de lei, tá, da autarquia, ela é específica. Ela só cuida da criação da autarquia. Ao mesmo tempo, você precisa, se para criar você precisa de lei, para você fechar as portas, vamos dizer assim, brincando, né? Você precisa justamente também de lei que vai tratar da sua extinção. Lei específica é isso. 2. Personalidade jurídica pública. Regime jurídico público. Significa dizer que se ela é pessoa jurídica de direito público, ela tem personalidade jurídica pública, eu consigo visualizar que eu vou aplicar todos os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e os poderes da administração pública, né? O poder vinculado, o poder discricionário, o poder disciplinar, o próprio exercício regular do poder de polícia, o poder hierárquico, tá? Poder regulamentar. Então, eu vou aplicar para essas respectivas autarquias. Elas também, pessoal, detêm capacidade de autoadministração. Elas têm capacidade de autoadministração, elas têm autonomia administrativa, financeira e contábil. A autonomia administrativa é a própria autarquia que vai regular quando que vai ser necessário a aquisição de novos funcionários, fazer novos concursos, é essa a autonomia dela, administrativa. Elas têm autonomia financeira, destinar recursos, elas que vão verificar para onde que elas vão destinar o recurso, e autonomia também contábil, de fazer a sua própria contabilidade, né? Essa que é a autonomia que os órgãos públicos não têm. Os órgãos públicos não têm isso aqui, ó. Tá? Os órgãos públicos, né, os ministérios, as secretarias não têm isso. As autarquias têm. Seus agentes são ocupantes de cargo público. Os agentes que trabalham nas autarquias. Você conhece alguém que trabalha nas autarquias? Lá no INSS? Tá? Estão regidos por estatuto. São regidos por estatuto. Devem se submeter a concurso de provas de títulos. Artigo 37.2 da Constituição Federal. O artigo 37.2 da Constituição Federal de 88, a pessoa que quer justamente estabelecer um vínculo com o Estado precisa se submeter a provas, tá, e títulos, a concurso de provas e títulos. Então ele precisa se submeter a concurso. Essa que é a ideia. Aí você pode me falar assim, Zé Carlos, eu fiz um concurso e eu tenho um edital lá que é justamente para procurador da autarquia de águas de Sarandi. Uma vez saiu para procurador da autarquia de águas de Sarandi e estava lá, regido por CLT. Pode ser, sim, tá, que o ente público, por exemplo, o município que criou, no momento que ele criou a autarquia, pode ter apontado que os seus respectivos agentes serão regidos
por CLT, pode ser. Mas a regra é que, porque ela é uma pessoa jurídica de direito público, que os seus agentes, aquelas pessoas que trabalham nos seus respectivos setores da autarquia, serão regidos por estatuto, que é um livro, é uma lei que vai reger, tá, os direitos e deveres do servidor público, tá? Essa aqui é a ideia, beleza? Estabelece contratos administrativos. As autarquias, elas estabelecem contratos administrativos, estão regidos pelo regime da Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Essa lei deixa bem claro que todo órgão público precisa verificar, antes de fazer aquisição de bens e serviços, precisa justamente, né, verificar a proposta mais vantajosa, diferente, por exemplo, da faculdade Maringá, que quer adquirir um computador. Vai lá na Cima Informática, faz um bom preço, pronto, compra. Se fosse a Faculdade Maringá um ente público, por exemplo, uma autarquia, precisaria fazer, né, justamente uma verificação de valores, de orçamentos com as empresas para verificar a proposta mais vantajosa, tá bom? Então, ela se submete à Lei 8666 de 93, tá? Estão sujeitas ao controle ou tutela do ente público que criou. Quer dizer, dependendo de quem criou a autarquia, elas ficam sujeitas ao controle desse ente que criou. Olha só, então ficam sujeitas ao controle ou tutela do ente que criou. Não significa que seus agentes estão subordinados às autoridades administrativas, né, do ente público que criou. Então, os seus respectivos agentes das respectivas autarquias, eles não estão submetidos hierarquicamente às autoridades dos entes públicos que criaram as autarquias. Não, é só justamente, estão sujeitas a controle. Controle chamado de controle ou tutela, também chamado de controle finalístico, essa que é a ideia. Ou também chamado de supervisão ministerial. Significa dizer que o ente que criou essas autarquias vai fazer o controle justamente dessas respectivas atribuições, né, das finalidades que a autarquia se presta a fazer. Isso se chama, né, controle finalístico ou supervisão ministerial. Os seus bens são públicos, pessoal. Os bens das autarquias são públicos, sujeitos ao regime jurídico dos bens públicos, tá? Nós vamos estudar os bens públicos, próximas matérias. Então aí nós temos aí algumas características dos bens públicos, que são os bens também das autarquias: inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade. Elas também, como característica, pessoal, sofrem controle dos tribunais de contas. Está lá no artigo 71, dá uma olhadinha, da Constituição Federal. Julgar as contas da administração pública indireta. Ou seja, os tribunais de contas, no caso o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, julga as contas das autarquias. Ô autarquia de Sarandi, você gastou com o quê? Você fez o quê? Qual foi essa aquisição? Por que fez esse contrato? Quem julga essas contas é o Tribunal do Controle de Contas, tá? É como se tivesse na empresa um setor de contabilidade falando para o dono da empresa: ó, você não pode gastar com isso, você gastou com isso, você gastou com equipamento, etc. Quem julga essas contas é o Tribunal de Controle de Contas. Seus agentes praticam atos administrativos. Aquele cidadão que trabalha na autarquia, praticam atos administrativos. O que são atos administrativos? São atos jurídicos estabelecidos todos os dias por servidor público. Então, é a exteriorização da vontade do Estado, apresentando os seguintes elementos. Você tem um sujeito que pratica o ato, que é o agente público. O objeto é aquilo que vai se fazer, por exemplo, construção, a aquisição de uma ambulância, né? Por exemplo, no INSS, o deferimento de uma aposentadoria é o objeto, é o que se faz. A forma, como que esse ato administrativo chega até o destinatário do ato, qual que é a forma, né? Nós vamos estudar algumas formas dos atos administrativos, se é por decreto, né? Ou seja, a formalização disso, como que ele chega até o destinatário. Qual foi o motivo? Por que disso? Né? Qual que é o motivo para praticar o ato? E qual que é a finalidade, qual que é o alcance, qual que é o resultado que se pretende? E depois a gente vê que nós temos alguns exemplos de autarquias. O INSS, o EM, o EL e Águas de Sarandi. Ó, essa é uma autarquia federal, essas duas aqui são autarquias estaduais e essa é uma autarquia, tá, municipal. Beleza, pessoal?
As autarquias em regime especial, as chamadas agências reguladoras. As autarquias em regime especial, as chamadas agências reguladoras. Tá? Então, eu estou falando ainda de autarquia, não entramos em fundação. Quem que são essas agências reguladoras? A gente sabe muito das agências reguladoras. Objetivo de melhorar a eficiência, características, diz respeito aos seus dirigentes. Agentes de alto escalão. Quem são? Esses agentes de alto escalão justamente diz respeito às agências reguladoras, né? A maior diferença dessas agências reguladoras com as agências ou as autarquias comuns diz respeito, né, aos seus dirigentes. Duas características importantes que nós não encontramos nas autarquias comuns. Estabilidade dos seus dirigentes. Nas agências reguladoras, os dirigentes são estáveis. Significa dizer que o desligamento dos dirigentes das autarquias não ocorre de forma imotivada, né? Não acontece o desligamento ad nutum, tá? Poderá ocorrer o desligamento por renúncia ao mandato, término do prazo do mandato ou por decisão judicial transitada em julgado. Essa que é a ideia.